grande trabalhador do Cristo. Então, o trabalhador do Cristo, quando ele chega, ele traz luz e traz muitas boas energias para nós. E é o que nós temos para nós. Certo? Vamos fazer festa dentro? Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade tão maravilhosa de mais essa noite, mais esse momento tão especial das nossas vidas, estarmos sintonizados no amor de Cristo, na casa da nossa Mãe Santíssima. Obrigado, Mãe querida, pela luz que nos acolhe, pelos teus braços que nos recebem e já nos trazem a paz logo no primeiro instante que acessamos esse espaço de luz, esse recinto de paz. Que possamos doar as nossas melhores energias para todos os irmãos desencarnados, encarnados, e também para o Dr. Paulo Lucas, para que ele possa fazer seus esclarecimentos a todos nós, possamos aprender um pouquinho que ele veio trazer para a gente. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos. É um prazer imenso sempre retornar a essa casa e poder sentir um pouquinho a energia de todos vocês, esse ambiente de paz, de harmonia, de equilíbrio, né? Que essa casa tão maravilhosa, tão abençoada nos proporciona semanalmente, né? Nas atividades aqui que a gente pode estar semanalmente aqui participando. Queridos irmãos, nós vamos bater um papo essa noite que é a respeito de um assunto muito importante, que seria a educação dos nossos filhos. Como anda a educação dos nossos filhos? E por que desse assunto? Porque talvez alguns de vocês já tenham assistido ou percebido que entrou uma minissérie na Netflix que está fazendo uma revolução mundial, né? Então, assim, com essa temática de adolescentes, não houve na história uma minissérie que teve tanta repercussão, tantas pessoas assistindo e tantas pessoas, né, preocupadas, querendo entender. E nós, né, nós especialistas que cuidamos da mente humana, nós espíritas, como a gente olha para isso? Como a gente olha para o adolescente, para os filhos agora em 2025? Será que criar um filho hoje, criança ou adolescente, é a mesma coisa que os nossos pais nos criaram quando éramos crianças e adolescentes? O que vocês acham? Mudou tudo, né? Como de fato as coisas mudam. Então, os enfrentamentos, as dificuldades, né? Realmente aí que os pais num passado tiveram com seus filhos é diferente, porque as coisas mudam. À medida que a gente vai voltando aí as gerações, o que a gente vai perceber? Uma tendência de maior austeridade. Então, os nossos pais talvez eram criaturas que falavam uma, não falava a segunda vez, a gente obedecia. Voltava para os nossos avós, os nossos pais vão dizer que os nossos avós só olhavam e já obedecia. Vocês já ouviram essas histórias, né? Na minha família também é assim. Então a gente percebe que à medida que a gente vai voltando as gerações, o respeito era... Você conseguia esse respeito com mais facilidade e com menos intervenção. E hoje, no mundo moderno, nos tempos modernos, acabou o respeito? Será que acabou o respeito? O que vocês acham? Não, não acabou o respeito. Nós estamos em momentos modernos, em momentos que envolvem muito a tecnologia, coisas que não existiam na nossa geração. Eu na infância não tinha celular. O máximo que eu tive aí na adolescência foi o Atari. Alguém é da época do Atari aqui?
né? Foi o máximo que a gente conseguiu ter. Hoje, olha tudo que existe, tudo que tem. Então, essa minissérie, eu não sei, alguém aqui já assistiu? Levanta a mão para mim. Ó, temos 3 pessoas que assistiram. Para quem gosta e para quem tem Netflix, ela se chama Adolescência. É só 4 capítulos, né? 4 episódios curto. Adolescência na Netflix. E aí, quando as pessoas assistem essa minissérie, no primeiro momento como lazer, como tantas minisséries que tem lá, tantas séries, né, filmes, tudo, a pessoa, olha, né, uma série interessante, envolve adolescente, tudo, vamos assistir. E de repente se choca. Por quê? Nessa série, um adolescente de 12, 13 anos, ele mata uma amiguinha da escola. E aí levanta toda aquela lebre, né? Meu Deus! Né? Como uma criança, né? Porque é criança ainda, como que tem esse instinto dentro de si? Onde que os pais erraram? Né? Ele nasceu assim, a escola tem responsabilidade, é um psicopata, o que está acontecendo com isso? E a grande maioria que assiste, naturalmente, fica muito sensibilizado pelos pais da vítima, ou seja, a família da adolescente que foi violentada, que realmente foi morta brutalmente por facadas. Então, a sociedade no filme, a sociedade nós aqui fora que assistimos essa série, a gente tem esse primeiro olhar de, né, tem que fazer justiça, que dor uma mãe perder uma filha de 12, 13 anos nessas condições, etc. e tal. Porém, a gente tem que pensar. Vamos pensar primeiro no âmbito doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Vamos pensar primeiro no intuito ciência. A gente se preocupa muito em fazer justiça, né, e que realmente esse menino, essa família pague pelo crime que cometeu, e a gente se esquece de um detalhe muito importante que às vezes fica secundário na série. Vocês se recordam ali que tem um momento que picham a van do pai? E o que eles colocam lá na van do pai? A palavra tarado. Então alguém, que nós não sabemos quem é, picha a van do pai com essa palavra. Então o que começa a levantar aí? Esse pai tem alguma história, tem algum histórico que não foi retratado na série, mas que envolveu isso daqui. Porque isso daqui é uma maneira, quem pichou, de apontar o dedo para ele. Falar, eu sei quem você é, né? Você é uma pessoa assim. Então a gente nesse momento tem que entender, por trás de uma criatura, né, aqui reencarnada, que está apresentando um quadro mental de adoecimento, a gente tem que ter um olhar criterioso. Quem é a família? Quem é esse meio social? Quem é essa sociedade que está inserido esse elemento? Aqui a gente já percebeu que tem problema na família, né? Então essa família é adoecida. Então esse adoecimento pode ter contribuído significativamente para ter levado o filho a isso, né? Porque se a gente for pensar aqui nessa palavra, o que nós vamos entender? Um homem que é um tarado é um cara que ele tem um abuso sexual, uma necessidade sexual aí muito aflorada, às vezes doentia, e ele pode eventualmente violentar uma mulher, correto? No filme, o filho violenta uma amiguinha. Então, até onde ele não aprendeu alguma coisa com esse próprio pai? Para a gente começar a pensar. Ponto 2, muito importante, né? Como que é essa relação da mãe? A mãe via essa situação do esposo, os comportamentos do esposo inadequados e acobertava. Ela via o filho convivendo com esse comportamento do pai
e ela também acobertava. Qual o posicionamento dessa mãe? Para a gente pensar, tá? Isso tudo culmina na situação do filme. Pontos importantes dessa história: tecnologia. Mostrou claramente que ele com os amiguinhos, eles interagiam muito com a tecnologia, que é a realidade hoje. Se você pegar hoje, não precisa ser nem de 11 anos, 12. Se você pegar uma criança aí de 7 aninhos, 6 aninhos, ela já faz quantas coisas, né? No celular. Às vezes não sabe nem direito ler, mas sabe ligar, sabe procurar onde que é o filminho, o desenho, tudo. E a pergunta: nós pais, o que nós estamos monitorando com relação aos acessos dos nossos filhos no ambiente tecnológico? Como que está esse controle? Porque às vezes o pai e a mãe falam: ai, meu filho não dá trabalho, tem 14 anos ainda, mas olha, chega no final de semana, não quer sair, não quer nada, ele fica no parque, ele fica jogando, ele fica ali no celular, né? Então só dele estar no quarto, nossa, eu espero que demore muito para ele querer sair, porque a noite lá fora é tão perigo, né? Essas baladas e tudo. Gente, o perigo também está no celular. Antes, na minha geração, tá? Meu pai falava: cuidado com estranhos na rua, cuidado beber algo, né, de um copo de um estranho, cuidado aceitar alguma coisa que um estranho te dá, que seja uma bala e você comer, não pegue, não coloque na boca, tudo. Então os pais da geração dos meus pais tinham muito medo com o estranho da rua. Hoje o nosso medo é o estranho da rua e o estranho da tecnologia. Porque o seu filho pode estar no quarto dele, você super em paz, que está tudo trancado a casa, mas eu não sei com quem ele está interagindo, eu não sei se ele está conversando com um pedófilo, eu não sei se ele está conversando com uma pessoa agressiva, eu não sei se ele está conversando com um possível assassino dele, eu não sei, né? E jogar. Os jogos do Atari que a gente jogava, a gente tinha interação com a pessoa que jogasse com nós. A nossa irmã, no meu caso eu tenho uma irmã, jogava com ela, né? O pai, a mãe, às vezes um amiguinho que vinha aí da frente da casa, você jogava. Os jogos hoje, você joga com pessoas do mundo inteiro. Então o nosso filho pode estar agora jogando um jogo, a gente nem consegue acompanhar os nomes dos jogos, porque cada semana lança novos, mas esses jogos, eles têm interatividade com seres humanos de todas as faixas etárias no mundo. Então o nosso filho pode estar agora jogando com alguém que é lá da Bahia, que é lá do Amazonas, que é do Rio, e eu não faço ideia. E isso culmina, gente, seriamente nas responsabilidades nossas enquanto pais, e como a gente proteger os nossos filhos e cuidar deles verdadeiramente. Então, no filme ficou muito claro o despreparo da escola, o despreparo dos pais, que não sabiam o que estava acontecendo, e a linguagem que esses jovens estão utilizando. Então, quais são as figurinhas, os emojis que eles usam e o que significa? Então, no filme mostra que tinha ali uma apologia muito forte nessa questão de agressividade contra a mulher. Então, eles tinham ali o que eles chamam de incel, né? Essa questão de que se o menino ele paquerou, olhou para uma menininha ali da turma dele que ele acha bonitinha, e ela não deu atenção, não deu bola para ele, ela já se torna um alvo deles. Por quê? Porque ela não aceitou eles enquanto paquera. Gente, receber não faz parte da vida, né? Quem de nós não recebeu um não de um paquera em qualquer faixa etária, de um namorado, de uma situação que a gente às vezes se interessou pela pessoa, mas a pessoa não se interessou pela gente. E está tudo bem, se a gente tem uma mente saudável, nós não vamos ficar nem deprimidos, porque nós vamos entender o seguinte: perdeu um partido, não sou eu, né? Agora, uma pessoa que já tem vulnerabilidade, que já tem baixa autoestima, ela já deprime, porque ela já pensa assim: eu não sou tão bonito, eu não sou tão especial, eu sou muito magro, eu sou muito gordinho, eu sou muito narigudo, eu tenho uma perna fina, uma perna grossa. A gente já começa a buscar distorções em nós para justificar aquele comportamento. Então a gente precisa entender e avaliar como as coisas estão funcionando no mundo de hoje. E aí vai a minha pergunta, né? Você sabe realmente quem são os amigos dos seus filhos?
Você sabe realmente onde os seus filhos se encontram quando eles falam que saem? Porque quantas e quantas vezes eles falam que vão num amigo ou numa amiga, que você gosta da família, que você gosta dos pais, que você acha que esse lar é um lar equilibrado, e aí esses filhos só falam que vão lá, mas não vão. Vocês verificam? Vocês acompanham isso? Até onde eu devo só ouvir e acreditar? Até onde eu tenho que acompanhar? Até onde eu tenho que acompanhar o que meu filho está vendo na internet? A gente precisa acompanhar. A gente precisa se dar conta do que está acontecendo com os nossos filhos, porque senão a gente corre o risco, como aconteceu nessa minissérie. Nesse caso, o adolescente promoveu um crime. Na outra família, a família foi vítima desse crime. E quantas outras coisas não acontecem aí em âmbito sexual, em âmbito aí de roubo, de desvio, de drogas, e às vezes a gente não fica nem sabendo. Queridos irmãos, São José do Rio Preto, eu atendi um adolescente de 14 anos que ele saiu de São José do Rio Preto e ele foi parar em Niterói de carona. E ele falou para os pais que ele ia passar um final de semana, uma semana, na casa de um amiguinho, numa chácara, num rancho aqui em Rio Preto, não sei aonde, e os pais falaram, beleza, era férias dele, pode ir, filho, né? E esse menino foi. Esses pais não conheciam essa chácara, esse rancho, esse lugar que ele ia. Então, certamente, gente, a gente tem que pensar que a gente já foi criança e adolescente. Quando a gente quer dilubriar, a gente usa a inteligência a nosso favor, né? Então, ele foi percebendo que o pai e a mãe eram omisso. E qualquer coisa que ele falava, eu estou indo ali, eu estou indo lá, esse pai e essa mãe não checava, não acompanhava. Então, um dia ele armou de ir conhecer uma menina nessa região, lá no outro estado, e ficou uma semana. Deu tudo certo? Depende. Se for no intuito que ele voltou vivo, amém, Jesus. Mas poderia ter dado tudo errado, né? Ele foi de carona com caminhoneiros, com carros, porque cada trecho ele pegava. E surpreendentemente, as pessoas deram carona para um adolescente. Ninguém questionou, cadê seus pais? Você é menor de idade, onde você está indo? Por que você está indo? Chamar a polícia, chamar o conselho. E se um desses caroneiros quisesse abusar dele? Olha só a responsabilidade. E os pais dormindo em paz, tranquilo. Aí ele está aqui no rancho, está tudo de bom. Porque às vezes nós, com a correria, com o cansaço, com o estresse, a gente até fala, é até bom que vai, porque assim eu descanso um pouco. Porque fica aqui, é barulho alto, é som, é isso, é aquilo. Então é bom que vai. Quem são os amigos dos seus filhos? O que eles estão fazendo? O que eu estou ensinando enquanto pai, enquanto mãe, com relação a respeito? Lembrem-se, a gente ouve muito isso. O pai e a mãe chegam e falam assim, eu não sei mais o que eu faço, porque a Natália é muito sem educação, o Luiz é sem educação e meio, né? Não, as crianças de hoje em dia, né? A gente ouve isso dos próprios pais falando isso para nós. Aí na hora que a gente tem a oportunidade de ficar só com os pais, o que a gente vai falar para esses pais? As pessoas, inclusive os nossos filhos, só fazem com a gente o que a gente permite. Então, se o seu filho está jogando o dedo na sua cara, gente, tem criança, assim, de 2, 3 aninhos que bate na cara da mãe. Eu estava no supermercado, eu vi uma cena dessa. Ela pôs a criancinha sentada no caixa para aliviar o peso, né? Ela estava só ela e a filha. E a filha queria ali um chocolate, alguma coisa que estava ali do lado do caixa, aquelas gôndolas que eles põem para a gente comprar de última hora, e para incentivar principalmente as crianças mesmo. E aí ela falava, eu quero, e a mãe não tem, eu não vou comprar, você sabe, você está com a glicemia muito alta. Então a mãe estava querendo dizer que aquela criança já estava quase diabética, e nesse caso eu conversei com a mãe, por alimentação inadequada. Porque a criança só come bolacha recheada, só come pão, só come essas coisas, não come comida, não gosta de nada.
uma criancinha aí de 3 aninhos. E essa criança batia na mãe assim no rosto dela, eu quero, puxou o cabelo, arrancou um pedaço do cabelo da mãe, aqui um vergão no rosto da mãe, e a mãe falou exatamente isso, deu uma risadinha assim, sem graça, e falou, ai, as crianças de hoje em dia, né, elas são tão difíceis, né? Então o comportamento da mãe está reforçando na criança que a criança pode tudo, né? Gente, não importa os filhos dos outros, nós temos que cuidar dos nossos, né? Porque hoje em dia está todo mundo usando, pode, né? Então você vê, o cigarro eletrônico é tão normal, é tão comum, os adolescentes estão usando, como que meu filho não vai usar? Tem que deixar, né? Porque senão, você, Maria, vai com as outras? Pode, é bom, não é? Você tem que mostrar para os seus filhos, desde pequeno, que essa doutrina maravilhosa nos ensina. A gente tem que mostrar, por isso a importância da evangelização e da educação dos pais. Desde criança, a vida é feita de escolhas. E o nosso filho vai ter que estar o tempo todo escolhendo, de criança à fase geriátrica, a melhor idade. Ele vai ter que estar fazendo escolhas o tempo todo. Essas escolhas, na doutrina espírita, como que se chama? Livre-arbítrio, exatamente, livre-arbítrio. Em cima do mau uso do livre-arbítrio, fazendo más escolhas, buscando más sementes, semeando aí sementes bastante complicadas, vem a lei de ação e reação, que é a consequência disso. Aquilo que eu faço, eu vou ter uma reação, uma consequência disso. Então, cuidado, né? Eu vou deixar porque os amiguinhos aí da escola também fazem. Só meu filho que não vai na chácara? Que chácara é essa? Ele tem idade para ir? Se você conhece a chácara dos pais, vai levar. Chega lá, vê se tem adulto, chega lá, vê se tem álcool, chega lá, vê se tem drogas, dá uma olhada no ambiente, vê quem que vai acompanhar aquilo ali, vê se os amiguinhos que estão ali são os amiguinhos da escola, mesmo pessoas que você conhece. Ou você chega na festa e fala, gente, eu nunca vi esses amigos. Ou que é pior, amigos muito mais velhos do que a faixa etária do meu filho. Quem que são esses amigos dele? Né? Que vão ser influenciados, podem ser vítimas dessas pessoas que lá se encontram, né? Porque dependendo do que você vê ali na hora, você tem que chamar o seu filho e falar, filho, você não vai ficar não. Mas por quê? O papai explica depois, entra no carro e tira daquele ambiente. Você vai arriscar deixar lá e sabe que hora você vai buscar? Qual a hora que pode voltar? Né? Porque a gente sabe que à medida que vai se estendendo a hora da madrugada, não só a madrugada vai ficando mais perigosa, como também nós que somos espíritas, o ambiente vai ficando cada vez mais complicado, porque realmente à medida que vai avançando a madrugada, principalmente depois da meia-noite, nós temos aí um ataque maior da espiritualidade trevosa sobre nós aqui encarnados. Então a gente precisa entender, pais que dão o copo de cerveja para o filho, criança, sem ter 10 anos, molha aqui o bigode, aí ele bebe um pouquinho aquele gole só para ficar a espuma branca da cerveja no lábio do filho. E nesse momento não foi o filho que pediu, é o pai que incentivou e falou, olha, ele gosta, então eu estou incentivando o alcoolismo. Gente, todas as drogas são perigosíssimas, mas por que a gente bate no alcoolismo? Porque para você ir para qualquer droga, obrigatoriamente você passa pelo álcool antes. Então tem gente que começa com o álcool e fica no álcool, se torna um alcoólatra, vai ter todas as consequências desse vício, mas fica ali. Tem gente que do álcool vai ser um trampolim para ir para o cigarro, para ir para o porte, para ir para o paieiro, para ir para drogas ilícitas diversas. Quem abriu portas? O álcool. Então, como que está o consumo de álcool na casa da gente hoje? Aí a gente trabalha a semana inteira, né? Final de semana a gente tem que relaxar, beber uma cervejinha, né? Quanto você bebe? Com quem você bebe? Quem são as pessoas que você traz na sua casa para beber com você? Você bebe equilibradamente um copo, uma garrafa, uma lata, ou você bebe alguns engradados e fica completamente embriagado?
Isso se repete todo final de semana e os filhos veem isso. Isso é muito comum, queridos irmãos. Muito mais comum do que vocês imaginam. Aí, o que a gente chama de rede de apoio, que seria a família, porque o filho é muito jovem, ele é menor de idade, ele não tem ainda aquela maturidade e responsabilidade toda, a gente não tem essa rede de apoio, porque às vezes os pais têm menos maturidade do que os próprios filhos. E aí, como a gente lidar com tudo isso? Então, muito cuidado com a maneira como a gente lidar em casa, entre nós, no convívio social. Pai e mãe que discute muito, que briga muito, né? Esse filho vive um ambiente de desordem, de conflito e de brigas. O que ele está entendendo? Um relacionamento é isso. Você pergunta para esse jovem no consultório: você quer casar? Você quer? Ele fala: não. Por quê? Pelo amor de Deus, o pai e minha mãe se matam todo dia. É o que ele tem de modelo de casamento. Se o pai é agressivo, o pai grita com a mãe, o pai bate na mãe, violência doméstica, ele está incentivando esse filho a ser no futuro um esposo agressor também. Porque ele entendeu o quê? Quem manda é o homem. E a mulher não obedeceu, apanha. Eu grito com ela, eu bato nela e ela tem que obedecer. Porque quem manda aqui, o galo aqui do galinheiro sou eu, né? E às vezes a gente não se dá conta dessa dimensão, que essas coisas pequenas vão fazer o nosso futuro filho amanhã, seja aí no início da adolescência, no final da adolescência, na fase adulta. E eles vão repetir os comportamentos de tudo aquilo que a gente está mostrando como normal, como saudável para eles. Como que um filho não vai fumar ou não vai beber porque o pai fala que fumar faz mal, ou a mãe fala que fumar faz mal, ou beber faz mal, sendo que o pai e a mãe fumam e bebem? Criança, a gente educa pelo exemplo, não pela fala só. Nós temos que mostrar para ele, no exemplo do dia a dia familiar, aquilo que a gente diz ser o correto, o saudável, o adequado para ele. Porque se eu falar para ele que não pode comer doce antes das refeições, e a mãe está comendo, o pai está comendo, peraí, como se aplica essa regra? Né? Você fala A, mas você faz B? Ou quando a mãe fala A e o pai fala B? Você já viram aquela história? Mãe, deixa eu sair, deixa, você sabe que meu pai pega no pé, tudo. Na maioria das vezes o pai tem o hábito de ser mais firme, mas não é uma regra, tem situações que a mãe que é mais firme. E aí, o que é um pouco mais light, às vezes faz o quê? Pode ir, eu dou um jeito aqui com o seu pai, a gente meio que, uma mentira entre mim, eu e você, e eu seguro as pontas aqui. Então eu tiro a autoridade do cônjuge. Se um falou, aí o que a criança entende? Um é muito bravo, sempre fala não, o outro fala amém para tudo, então eu vou pedir para quem? Para quem fala amém, para quem fala sim para tudo. Então, queridos irmãos, a gente precisa entender a seriedade e a responsabilidade nossa, enquanto pais, criaturas, que tivemos a bênção divina de ter aqui reencarnado espíritos sobre o nosso comando. Porque esses 18 anos, entre aspas, que fica sobre as nossas mãos, depois de fazer faculdade, às vezes vai voltar para fora, alguma coisa, esses 18 anos, se a gente teve ali realmente princípios, caráter, moral, espiritualidade para os nossos filhos, a gente tem uma grande chance deles não se desvirtuarem na fase adulta. Mas se a gente deixou tudo muito frouxo, muito solto, muito a Deus dorar, a gente corre o risco desse filho se perder no período que está na nossa mão ainda. E nós seremos responsabilizados, sim, enquanto pais, não só pelas leis mundanas, né? O que acontece com o seu filho ser responsável por ele, porque ele é menor de idade, como também espiritualmente. Porque a gente está no Evangelho, a gente viu, vai ser cobrado. O que fizeste com os filhos que eu te dei? Porque esses filhos não são nossos, são do mesmo pai.
criaturas que estão tendo a oportunidade de reencarnar para ter essa experiência aqui. A gente sabe que a fase infantil é a fase que esse espírito, ele ainda tem um pouco blindado, um pouco amarrado, todo ali, aquela questão sombra que ele traz de outras vidas, as mazelas que a gente traz. Até a fase infantil isso não está totalmente manifesto. Por quê? Porque é o momento de nós, pais, introduzirmos Jesus, introduzirmos moral cristã, introduzirmos a evangelização, toda essa etapa, para a hora que está chegando aí a pré-adolescência, ele já tem essa base de exemplo de pai e mãe, de Cristo no coração, de amor, de tudo isso. Então, na hora que começa a entrar, né, o lado sombra dele, ele já tem um embasamento ali e os pais vão acabando de moldar. Mas se eu não apresentei Jesus, se eu não sou um bom pai no sentido de moral, se eu sou desregrado, se eu sou desorganizado, como que vai ser? Essa criança não tem base, ela não tem exemplo, ela não tem referência. E amanhã acontece qualquer coisa, ou ela sendo vítima, ou ela promovendo um crime aí de menor ou maior proporção, a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? E às vezes a gente se questiona, né? Tipo, será que a população está se perdendo, a sociedade? Não, nós estamos em processo evolutivo sempre, tá? Tá tudo certo, até a entrada da tecnologia, não tem nada de errado. Olha aí, está sendo filmado em tempo real, irmãos vão poder assistir de casa, tudo certo. Qual é o problema, queridos irmãos? Não é a tecnologia, é como usar a tecnologia, assim como usar tudo. Cuidado com o 880, cuidado com os excessos. Então, meu filho pode usar a tecnologia? Pode, com um certo monitoramento dependendo da idade. Quanto tempo ele vai ficar? Porque às vezes o pai e a mãe vai dormir e o filho passa a noite inteira jogando com pessoas que eu não sei quem é. Isso não pode acontecer, né? Então eu tenho que saber quem é, eu tenho que saber a idade dessas criaturas, eu preciso entender se aquele ambiente que ele está é seguro ou não é seguro, e quanto tempo ele pode ficar. Quanto tempo ele pode ficar no celular, ele pode ficar na tecnologia por dia. A gente também precisa dosar isso. Porque também se a gente deixar ali a lá vão ter, eles não fazem mais nada. Gente, tem festas de família, coisas simples, churrasco, um almoço na casa da avó. Você chega lá, aí você encontra crianças, seus sobrinhos, enfim, ali da família, mal te fala oi, te cumprimenta, porque está ali vidrado, come vidrado, não vai, não interage com os primos, não conversa com ninguém, está o tempo todo no celular. E aí às vezes a gente vai ouvir coisas desse tipo, né? A geração de hoje é muito assim, né? É só celular, é só tablet, né? Não tem o que fazer. Eles não cumprimentam. Olha, você me desculpa, dona Joana, tá lá uma amiga, uma vizinha, né? Você me desculpa que o Luiz passou aqui, nem te cumprimentou. As crianças de hoje é assim, né? Será que as crianças de hoje são assim? Ou será que eu estou falhando de mostrar o básico? Quis levar o tablet, você entendeu o que pode levar? Por quanto tempo ele vai ficar? Você ficou o dia inteiro na casa da avó, da sua mãe, da tia, né? Hoje as crianças não estão entrando na piscina, não estão interagindo com a parte social, com as outras crianças, porque estão cada um individualizada, presa na tecnologia. Então a gente tem que falar, não, guarda esse celular, agora é hora de refeição à mesa, gente. Colocar pai, mãe, filhos à mesa, é um momento tão importante. A maioria do casal tem muita dificuldade de ter o almoço juntos. Então o jantar deveria ser sagrado, não importa se é comida mesmo, arroz, feijão, alguma coisa, ou se é um lanche. Senta todo mundo à mesa, faz uma oração, agradece a presença da família, a saúde de todo mundo, agradece aquele alimento na mesa. Quantas pessoas passando fome? E depois, né, começam a se alimentar ali, batem um papo. Deixa o pai falar um pouco do dia dele, ou alguma coisa interessante que ele pode mostrar de exemplo para os filhos.
a mãe falar um pouco como que foi o dia dela de trabalho, em casa ou fora, ou os dois, ouvir as crianças, como que foi na escola hoje, ixi, eu não gostei do professor de matemática, está difícil, não sei o que, ouve, porque eu não tenho acompanhamento diário enquanto pai, mas a hora que vem a nota vermelha, eu coloco de castigo. Mas o que eu estou fazendo para não vir mais nota vermelha? Será que está muito tempo no celular? Será que está brincando com os amigos? Será que não está estudando? O pai não sabe, porque ele não vive isso no dia a dia dos filhos e ele não frequenta as reuniões de escola para ouvir dos professores. Gente, como é sério isso? Uma das profissões, se não a mais linda, está ali entre as mais lindas, mas ao meu ver é a mais linda, porque é dela que vem todas as outras profissões. Gente, os professores estão passando apuro. Quem é professor aqui sabe do que eu estou falando. Estão passando apuro, por quê? Está tendo essa negligência por parte, claro, queridos irmãos, abri um adendo aqui, nós não estamos generalizando nada, nada deve ser generalizado, né? Se isso não serve para um pai que é presente, que vai nas reuniões, que está sempre junto, que faz refeições, que isso, que aquilo, que controla a internet, que sabe onde o filho está, parabéns. Mas aqui está um alerta com muito amor e carinho, de reflexão, para aquele pai ou aquela mãe que está enfrentando essas dificuldades, para que não tenha um susto igual essa série. Porque isso acontece, e não só na série. Acontece no dia a dia, mas a gente não fica sabendo. As coisas são muitas vezes abafadas. O que acontece no ambiente escolar, só quem vive essa panela de pressão sabe o que acontece. E muitas vezes você chama os pais lá para conversar. O que os pais fazem? Não vão. Não vão nas reuniões, não vão quando você chama individualmente. E quando aparece, sabe lá quanto tempo depois, ainda fala, meu filho, não. Alguma coisa está errada, meu filho jamais faria isso. Meu filho, imagina, você está equivocado, professora, não é o meu filho. Então, às vezes, a gente tem uma imagem dos nossos filhos distorcidas da realidade. Que eles são uns anjos, que eles são fofos, que eles são educados. Mas será que são assim quando a gente não está presente? Aí a gente vai desacreditar de um professor que está ali com essa responsabilidade diária o ano inteiro. Você acha que ele vai ser leviano te chamar lá para falar que seu filho está tendo um comportamento inadequado porque ele não gosta da cara do seu filho? Tem professor que apanha. Gente, tem aluno que joga a lata do lixo quando o professor está de costas, escrevendo na lousa na cabeça do professor. Nós já tivemos ocorrências desse tipo, da gente ter que intervir. E aí, de novo, né, ele jogou, ele riu, a sala riu, todo mundo achou engraçado, super legal, o professor cortou a cabeça, né, teve que dar ponto, e tudo ali, uma brincadeira, não é uma brincadeira? Uma brincadeira, né? Então, o que esse menino já está mostrando? Que ele gosta de brincadeiras agressivas, brincadeiras que machucam, brincadeiras que podem trazer sequelas, às vezes, irreversíveis. O que mais ele não pode jogar? Numa festinha, ele pode jogar uma garrafa na cabeça de um amigo, ou qualquer outro objeto. Então a gente precisa entender, por trás de cada comportamento, a parte vulnerável, a parte perigosa da coisa, para a gente estar atento preventivamente. E aí, queridos irmãos, não tem como fugir, além do processo de educação, do processo, né, de convívio familiar, do processo de exemplo enquanto pai e mãe, e a importância de trabalhar a espiritualidade novamente nos nossos filhos. Quantas vezes a gente vê mãe que está com bebê, está com criança, mas ela está lá, ela está levando, né? Ainda não tem idade às vezes para ir, mas ela leva, toma um passe, tudo isso já está recebendo tratamento, queridos irmãos. Esse espírito ali, nessa criancinha, já está recebendo tratamento. Se é um espírito mais revolto, mais difícil, ele já está ali, a espiritualidade amiga já está começando a cuidar disso para amenizar
maiores problemas e conflito para esses pais logo daqui a pouco. Pais que têm todos esses comportamentos e preocupação podem eventualmente ter um filho com muitos conflitos, dificuldades, problemas emocionais, mentais, espirituais, podem, com droga, algo podem. Mas aí esse pai, essa mãe tem a tranquilidade, né, de espírito de dizer: a minha parte, a minha lição de casa eu fiz. Eu fiz tudo isso que ele falou na palestra, eu faço tudo isso. Lá em casa a gente faz o culto, a gente vai no centro toda semana, a gente faz trabalho assistencial, a gente leva as crianças, eu monitoro com quem está, o que está fazendo, tudo. E mesmo assim, ainda desviou, aí já é um espírito que já tem essa inclinação e você fez tudo e você não conseguiu segurar. Mas aí você tem essa tranquilidade que você fez tudo. Imagine se a gente não faz. Mas a grande maioria dos pais que tomam esses cuidados, essas cautelas e verdadeiramente cuidam dos seus filhos, né? Educam os seus filhos, passando para eles o que eles aprenderam de melhor. A gente tem essa noção, né? Se nós tivermos um pai ou uma mãe que foi muito rígido, que bateu muito, que extrapolou, o que a gente entende? Isso não foi legal. Vamos, né, melhorar nesse ponto. Mas melhorar nesse ponto não é só não vou bater, mas eu também vou deixar ele fazer o que ele quer e onde que ele quer. Opa, né? Então dosar aí o que eu posso fazer para mim poder controlar esse meu filho, que métodos que eu vou poder usar para isso. E gente, é muito importante dizer, uma responsabilidade de pai e de mãe. Porque muitas vezes a gente vê em famílias pais que entendem que porque eles trabalham fora, quando as mães convivem só no ambiente doméstico, que a responsabilidade é da mãe, é dos dois, né? Pai e mãe, e eles devem se unir, se ajudar e se apoiar nesse processo educacional, para que verdadeiramente esses filhos respeitem a autoridade deles enquanto pais, que é um dos pontos que a gente vê com bastante dificuldade. Outra coisa muito importante, queridos irmãos, frustração. É muito comum nós pais não gostarmos que os nossos filhos passem por frustrações. Então, eu não quero que ele chore, eu não quero que ele fique desapontado, chateado, então eu dou o bombom, então eu dou o tablet, então eu falo amém e sim para tudo. Eu estou criando um filho com alto risco suicida. Por quê? Porque a vida lá fora vai inserir frustração. Se eu não inserir enquanto pai e mãe, a vida vai inserir. E a hora que essa vida inserir, ele não dá conta, porque ele sempre entendeu que ele pode tudo. E o maior erro dos pais, às vezes, é pensar assim: nossa, eu quero dar tudo de melhor para o meu filho que eu não tive. E aí eu perco o equilíbrio de novo. Então eu vou dando coisas materiais e liberdades sem controle. Então eu andava, sei lá, 10 quarteirões para ir na escola, o meu filho não anda meio. Eu paro na porta da escola e deixo, e eu pego de volta. Eu tinha dificuldade para comprar um lanchinho, alguma coisa. O meu filho, ele pode comprar, eu deixo avisado na escola, ele pode comprar a lanchonete inteira todo dia que eu pago. Eu não coloco limite em nada. Eu deixo ele fazer tudo o que ele quer, né? Então, ele quer tocar um instrumento, eu matriculo, vai um dia, falta 2, aí termina, abandona, me explica, aí ele quer um outro instrumento, depois ele quer um outro, vai comer, chega no shopping, isso eu também já vi algumas vezes, né? Hoje em dia os shoppings, as mesas são todas misturadas, né? Você está ali, tem vários restaurantes, né? As mesas no meio, aí a mãe, o que você quer? Ah, eu quero o lanche tal do McDonald's. A mãe vai lá, compra o lanchinho feliz, tudo e tal, põe para ele, ela pega o prato dela, do marido, eles sentam tudo, ele abre, ele pega o brinquedo, começa a brincar, dá uma mordida no lanchinho, não quero. Aí a mãe fala o quê? Nossa, filho, você não vai comer, você não vai almoçar. Ah, eu não quero isso, eu quero a batata X.
Aí a mãe levanta, vai lá na fila do restaurante da batata, compra batata frita, não sei das quantas, vem e traz de novo esse filho. Ele não come 2 batatas, ele já deixa ali também. Aí já fica o lanche e a batata num prato jogado ali à esquerda. Aí dali a pouco a mãe fala, mas filha, eu quero sorvete, não sei das quantas. Ela vai naquela grife do sorvete. O que seria o correto nesse momento? Filho, não importa que você tem toda a conta bancária do universo, porque ele também tem que entender que dinheiro não sai assim de uma árvore, né? Filho, o que é que você quer comer? E ele vai escolher. Se você não comer isso, isso é o seu almoço, você vai ficar com fome. Só no período da tarde agora que a mamãe vai te dar leite ou pão, enfim, o que ela dá para ele no período da tarde. Isso no restaurante, na casa da avó, na casa da tia, na casa do amigo, na casa dele mesmo. Porque o que acontece hoje? Fez lá, sei lá, quibe assado, uma salada, arroz. Eu não quero, eu não gosto. A mãe corre, vai lá, pega uma linguiça, frita uma linguiça e faz um seu. Você entendeu? A gente precisa entender nessa vida que nem tudo vai estar do jeito que a gente gostaria. Daqui a pouco eu tenho 2, 3 filhos. Vocês imaginam se uma mãe quiser fazer a mistura que cada filho quer comer? Como que vai ser? Tem 3 filhos, um quer linguiça, o outro quer carne não sei de que jeito, o outro quer alguma coisa assada. Filhos que às vezes estão no quarto jogando videogame, levantaram tarde, porque passaram a noite inteira acordado, pulou o café da manhã, aí na hora do almoço não quer almoçar porque acabou de acordar, aí a família almoça, esse filho não almoçou, aí no meio da tarde, essa mãe vai esquentar a comida e levar para esse filho que tem 14, 15, 16 anos, para ele comer. Ele precisa entender as regras da casa. Se ele pular uma refeição, tudo bem, mas é responsabilidade dele. Depois, na hora que ele tem fome, ele que vai lá em direção, mas não tem que esquentar e fazer. Esses cuidados excessivos também geram filhos que querem tudo mastigado, tudo prontinho, né? A gente sabe que pai e mãe não faz por maldade, erra por amor, mas o objetivo dessas palestras é realmente dar uma balançadinha para tomar cuidado, que uma dose de amor mal dada também traz consequências. Tem mãe que leva Todd para filho de 17 anos na cama à noite, com canudo e tudo. Gente, tem mãe que dorme com filha de 14, 15 anos na cama dela com ela e o pai vai dormir no quarto da filha porque ela e a mãe são muito apegadas e sempre chorou para dormir no quarto dela, então ela nunca dormiu no quarto dela. Então esse casal não tem condições de dormir junto porque a filha... Que é isso? E aí? Quando essa filha for para a faculdade, a mãe vai junto e vai, viu gente? Tem mães que vai. Então a gente precisa entender até onde eu posso. Nós sempre falamos, né? Chegou da maternidade, o bebê vai para o bercinho dele no quartinho dele. Mas chegou hoje, ele vai para o quartinho dele. Ele não vai para o quarto dos pais. O quartinho dele, que normalmente a mãe tem uma poltrona para amamentar lá, tudo. Chorou, você vai até o quarto. Hoje tem essas babá eletrônicas, né? Que você pode ligar lá, você vê do seu quarto, tudo. Eu não estou falando para negligenciar de olhar, mas eu estou falando que o bebê entende. Toda vez que chora, eu trago para minha cama, a chance dele não querer berço é muito grande. É óbvio que ele se sente seguro, apoiado com o pai, com a mãe, mas esse processo é importante. Está cortando o cordão umbilical, ficou 9 meses ali na barriga da mãe, precisa cortar, por isso que nasceu. Mas se nasce, eu levo juntinho e ponho no meu quarto do meu lado, né? Meu marido vai dormir em outro quarto, porque agora eu continuo dormindo grudado com o cordão com meu filho e com a minha filha. Como que vai ser? Quantos casamentos acabam nesse momento? Quantos maridos se sentem altamente infelizes porque se veem trocados pelo filho ou pela filha? Porque essa mãe passa a ter uma cabeça de mãe e não mais uma cabeça de esposa, de mulher. Então ela só quer, o mundo se resume entre ela e o filho ou a filha. O
marido já não é tão mais importante. Isso acontece. São desordens emocionais que podem acontecer, né, dentro de uma família saudável, né? Então, a absorção, a maneira como ela está internalizando e enxergando a maternidade está um pouco ali exacerbada. Tem que haver, né, equilíbrio para tudo. Aquelas mães que não deixam ninguém visitar, ninguém entra no quarto, está sempre a criança dormindo, porque ela acha que se entrar vai levar uma virose, vai levar uma bactéria. Se a gente também não deixa os nossos filhos ter contato com o mundo, se fizer uma bolha, a hora que ele tiver contato com a primeira bactéria, ele morre, porque não tem imunidade. Então, casas que têm animais, é interessantíssimo isso, né? Então, não, eu vou doar. Tem mãe que fala isso, eu vou doar o meu cachorro que está 10 anos com ela, agora eu engravidei, eu vou doar, né? Porque você já viu, vai que o meu cachorro passa uma doença, porque o seu cachorro está doente. A senhora não cuida dele? Cuido, não, tá super saudável, né? Vamos, né, pôr aí realmente limites nas coisas, mas também não chegar nesse ponto. Até ontem o cachorro era o bebê da casa, hoje o cachorro não tem espaço na casa. Então, queridos irmãos, o meu alerta nessa noite é esse: vamos realmente acordar para essa função linda, mágica e importantíssima que é a dádiva de ser pais. Porque eu também sei quantas lágrimas a gente vê no consultório de um pai e de uma mãe que não tem esse privilégio, que não consegue engravidar, que já fez de tudo, que às vezes está em fila de adoção, que também não é simples, não é fácil, né? E às vezes não consegue realizar aí o prazer de ser pai, de ser mãe. E outros têm esse privilégio e não enxergam a responsabilidade, não se dedicam como poderiam, né? Ou então tratam, né, os seus filhos ali de maneira inadequada. Eu já vi situações de mãe que falou em ambiente público: maldita a hora que eu tive você. A criança ouve. Aí a criança entende: se minha mãe que me pôs no mundo, que é a criatura que mais me ama, porque ela me pôs no mundo, ela falou que ela se arrepende, foi a pior hora da vida quando ela resolveu me ter, eu sou o lixo do lixo do lixo. Então isso vai deturpando a mente da criatura, o emocional dela, que esses reforços negativos não acontecem uma vez só, acontecem várias. Então, cuidado com o ambiente, cuidado com os amigos, cuidado com os tipos de amizades que eu levo para dentro de casa, cuidado com os vícios, cuidado com tudo isso, porque isso vai certamente impactar em quem será o seu filho no dia de amanhã. E às vezes amanhã a gente se esquece de tudo isso e a gente fala: meu Deus, por que será que eu tenho um filho que me dá tanto trabalho assim assado? Será que é porque eu precisava desse filho que me dá tanto trabalho? Ou será que eu negligenciei com as instruções básicas de orientação, cuidados e atenção dos nossos filhos? Lembrando sempre, limite é importante, frustração é importante e equilíbrio em tudo na vida. A gente pode finalizar pensando nisso. O segredo do sucesso para que a coisa dê certo é a palavra equilíbrio. Tudo que você for pensar ou fazer, devo ou não devo, lembre, né? Equilíbrio. Nem demais, nem nada. Como que eu posso? E mostrando para esse filho, à medida que você vai me mostrando responsabilidade, deixei você ir na festinha do amiguinho vizinho do lado, deixei você ficar 2 horas, você foi tudo bem, eu dei umas olhadas, você se comportou, não fez nada de errado, tudo. Você pode ir de novo no outro amiguinho, você pode, né? Nós vamos monitorando. Ah, não, foi lá, bateu, brigou, fez coisa. Então você não vai na próxima festa. Ele precisa entender, igual a lei de Deus. Não sou eu que estou falando que você não vai. É você que usou mal o que eu te orientei, essa lei, e você tolhiu a sua próxima festinha. Vocês entenderam? É a mesma coisa que Deus. Deus não pune a gente. As leis são perfeitas, a gente
que lesa as leis e vem as consequências. Ai meu Deus, por que me punistes? Jesus não pune ninguém, Deus não é punitivo, Deus é amor. Mas a gente faz escolhas complicadas. Então esse processo de ensinar aos nossos filhos que eles vão ter que fazer escolhas a vida toda, e para eles se atentarem a isso e fazer boas escolhas, que é aquela história, né? Eu vou colar para a prova para enganar o professor. Filho, não é o professor que está enganando, ele já dá aula dessa matéria. Então, a hora que a gente vai mostrando e conversando, porque as crianças de hoje, elas são muito inteligentes, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então, quanto mais você ter esse processo de conversa desde pequenininho, incentivando essa comunicação, melhor a coisa flui. Mas 75% dos casamentos hoje terminam por causa de comunicação entre o casal. Se os pais não têm comunicação, será que eles vão ter com o filho? Vamos pensar nisso, né? Vamos chegar em casa, vamos conversar com o nosso cônjuge, vamos olhar como está realmente os nossos filhos, vamos ver se algum desses pontos a gente pode melhorar, para que a gente não tenha uma estatística triste e sofrida amanhã, como é a situação dessa série que está abalando o mundo. Que Jesus abençoe, ilumine e proteja a todos. Uma coisa que a gente só tem a agradecer, né, ao Dr. Paulo, porque nossos filhos já são crescidos, né? Mas vem os netinhos, e a gente vê uma diferença que nós tivemos da nossa criação com a criação dos nossos filhos, dos nossos filhos para com os nossos netos. Antigamente o pai não falava assim para o filho: eu te amo. A mãe também não. Porque era uma coisa tão íntima e muitas vezes sentia até, não era vergonha, era timidez de falar assim: eu te amo. Mas meu pai falou para mim, quando ele estava bem velhinho já para desencarnar, ele falou que me amava. Aquilo para mim foi muito forte. Eu também não tinha coragem de chegar nele e beijar ele e falar: eu te amo. Mas no finzinho dos tempos dele, algumas vezes a gente conseguiu fazer isso. Eu tenho certeza que a maioria que nasceu de 80 para trás, ou 70, teve poucas vezes que ouviu um pai dizer: eu te amo, e o filho dizer: eu te amo. Né? Hoje já é diferente. Meus filhos já cresceram diferente, sempre a gente falando que se amava, que se ama de verdade. A minha netinha, a Maria Flor, eu falo assim para ela: o que o coração do nenê está falando? Ela fala assim: vovô Francisco. Eu falo: o que o coração do vovô fala? Maria Flor. Essas coisas enriquecem tanto a gente em amor, que faz a gente se sentir pessoas renovadas e felizes. E a família é isso que nós temos. Nos últimos momentos da minha sogra, eu disse assim para ela: Dona Tereza, eu te amo. Ela disse assim para mim: eu também te amo. Foi a última conversa que eu tive com ela, a última, lá no hospital de nós. Então vamos falar para as pessoas que a gente sente uma pela outra.
carinho, a amizade. É tão lindo a gente dizer para um amigo, para uma pessoa: eu te amo, eu gosto de você. Talvez você não seja uma pessoa que está dando certo junto comigo no meu trabalho, junto nos nossos pensamentos, sentimentos, mas nós somos irmãos e na nossa amizade nós se amamos. É assim que a gente vai se lidar. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a Deus pela oportunidade desse momento da gente estar aqui comungando esse aprendizado. E é isso que vai fazer da gente ser pessoas melhores, né? Vamos ficar em silêncio, fazer a prece, nos preparando para entrar na sala de paz. Nós vamos entrar assim com tanta gratidão para conversar com Jesus. Nada de ficar pensando nas coisas e problemas, mas sim pensar nas coisas e maravilhas. Porque as coisas e problemas são trabalhosas e as coisas e maravilhas são coisas sentidas de alegria, sentidas de vontade de viver melhor, de fortalecer. Então, Senhor Jesus, que assim que vamos receber a Tua graça das energias benfeitoras, fortalece ainda mais os nossos propósitos, para que nós nos tornemos pessoas mansas, perseverantes, animadas, alegres, que o nosso coração, Senhor, não fique nenhum rancor, nenhuma mágoa de nada, que possamos nos libertar dessa ignorância, que possamos vivenciar no nosso dia a dia, como os últimos momentos, que possamos conviver com as pessoas que mais amamos, para que a gente seja alegre, perseverante, gratos, dar tudo de gratidão a Deus pelo ar que respiramos, pela casa que temos, pela família, pelo trabalho. E se muitas vezes, Senhor, ainda nós não percebemos que somos tão ricos, por favor, nos ajude a nos libertar dessa escravidão de ficar presos nessas algemas do orgulho e do egoísmo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Obrigado pela presença amiga do nosso querido irmão, do Paulo, seu pai, cada um aqui presente, que vieram nessa noite encarnados e desencarnados, e que nós possamos voltar para casa, envolvidos nessa luz, e que esse alimento espiritual nos alimente por muitos e longos tempos na sustentação daquilo que é o que viemos fazer desse planeta, evolução espiritual.